Oi, bom dia! A leitura de hoje é referente ao livro de João, capítulo 13. De todas as ocasiões em que vemos os joelhos de Jesus dobrados, nenhuma é tão preciosa quanto aquela em que ele se ajoelha diante dos discípulos e lava-lhe os pés. Isso aconteceu pouco antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que chegava a hora em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele agora lhes mostrava a extensão do seu amor. João, capítulo 13, versículo 1 ao 5. O dia havia sido longo. Jerusalém estava cheia de hóspedes para a Páscoa e muitos revelavam querer ver o Mestre. O sol da primavera é quente, as ruas estão secas e os discípulos estão longe de casa. Um esguicho de água fria seria refrescante. Um a um, os discípulos entram e assumem os seus lugares ao redor da mesa. Na parede há uma toalha pendurada e no chão um jarro e uma bacia. Qualquer um dos discípulos poderia ter se oferecido para o trabalho, mas nenhum o fez. Depois de alguns poucos momentos, Jesus se levanta e retira o seu manto. Ele amarra um cinturão de criado na cintura, toma a bacia e se ajoelha diante de um dos discípulos. Jesus desata a sandália do discípulo, gentilmente levanta o seu pé e o coloca dentro da bacia. Depois, cobre-o com água e começa a banhá-lo. Um por um pé sujo após outro, Jesus faz o trabalho com todos eles. Na época de Jesus, a lavagem dos pés era uma tarefa reservada não apenas a servos, mas ao servo mais inferior. Todo círculo tem a sua hierarquia social, e o círculo dos trabalhadores domésticos não era uma exceção. O servo no nível mais baixo da hierarquia era o que deveria ficar de joelhos com a toalha e a bacia. Neste caso, aquele que fazia este trabalho era o Rei do Universo. As mãos que deram forma às estrelas agora lavavam a sujeira. Os dedos que formaram montanhas agora massageiam os dedos dos pés de suas criaturas. E aquele perante quem todas as nações se ajoelharão um dia, agora ajoelha-se diante dos seus discípulos. Horas antes da sua morte, a preocupação de Jesus é singular. Ele quer que os discípulos saibam quanto ele os ama. Mais do que remover sujeira, Jesus está removendo dúvidas. Ele sabe o que acontecerá com as suas mãos na crucificação. Dentro de 24 horas, elas estarão furadas e sem vida. Esta seria uma das ocasiões em que esperaríamos que ele pedisse a atenção dos discípulos, mas ele não o faz. Esteja certo de uma coisa: Jesus sabe o futuro desses pés que está lavando. Esses 24 pés não passarão o dia seguinte acompanhando seu mestre, defendendo a sua causa. Esses pés fugirão procurando abrigo quando virem o brilho de uma espada romana. Somente o par de pés não o abandonará no jardim. Um discípulo não irá abandoná-lo no Getsêmani. Judas não irá tão longe. Ele abandonará Jesus naquela mesma noite, à mesa. Procurei uma tradução da Bíblia que dissesse: Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, exceto os de Judas. Mas não a encontrei. Que momento apaixonante quando Jesus, em silêncio, levanta os pés do seu traidor e os lava na bacia. Em algumas horas,
Os pés de Judas, limpos pela bondade daquele a quem ele trairá, estarão na corte de Caifás. Veja o presente que Jesus dá aos seus seguidores. Ele sabe o que aqueles homens irão fazer. Sabe que estão prestes a cometer o ato mais vil de suas vidas. Pela manhã, eles abaixarão suas cabeças de vergonha e olharão para seus pés com desgosto. E quando fizerem isto, Jesus quer que eles se lembrem de como ele se ajoelhou diante deles e lavou-lhe os pés. Ele quer que percebam que os seus pés ainda estão limpos. O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. João, capítulo 13 e versículo 7. Impressionante! Ele perdoou àqueles homens o pecado antes mesmo que o tivessem cometido. Ele ofereceu misericórdia antes mesmo que eles a tivessem buscado. Aplicação: faça um inventário pessoal da sua vida. Existem pessoas de quem você não quer se aproximar por considerar-se superior? Existem pessoas para as quais você não está disposto a se rebaixar a fim de ajudar? Estude o conceito de servir. Peça a Deus que coloque uma pessoa especial em seu caminho durante as próximas semanas. Amém. E Deus abençoe.